Bem, com quantos anos uma pessoa começa a ter dor na coluna lombar? Por que ela é tão frequente? O que é que eu faço se eu jovem já começo a ter dor na coluna lombar? E eu vou explicar para vocês por quê. No meu consultório, todos os dias chega um paciente jovem com dor na coluna lombar e preocupado. Se eu, com 20 e poucos anos, 30 anos, já tenho dor na coluna lombar, o que é que vai acontecer com o meu futuro, né? Eu vou explicar para vocês quais são os fatores que levam alguém a ter um problema na coluna lombar, por que você deve se preocupar, quando você deve se preocupar e quando não é tão preocupante, né? Vamos lá para vocês entenderem de uma vez por toda por que isso é tão frequente e o que é que você pode fazer para evitar. Dor na coluna lombar, bote na cabeça de vocês. É uma das queixas mais comuns. Todo mundo vai sentir uma vez na vida, né? Ou várias vezes, né? Porque crônico, para você ter ideia, a partir de 50 anos de idade, quase 40% da população tem dor na coluna lombar, de forma crônica, às vezes, várias vezes, né? Durante o ano, né? E eu vou explicar para vocês o que é que acontece. Nossas atividades do dia a dia, elas têm um impacto gigante na gente ter ou não ter na coluna. Vou dar exemplo para vocês. Quem corre, maratona, quem faz atividade física muito intensa, quem pega muito peso, quem faz crossfit, claro, ela está sobrecarregando a coluna lombar e pode ser que ela tenha dor na coluna, mesmo jovem, né? Atletas de alto rendimento, não estou falando você que faz uma vez ou outra, isso é bom para a sua saúde, mas se você faz de forma muito intensa, corre, é comum você sentir, porque você vai ter uma sobrecarga mecânica, né? Mas normalmente não é esse o fator mais importante, o mais importante é o fator genético. Por mais que a gente saiba que a sobrecarga por peso, né? Que a falta de inatividade, né, músculos fracos levam à dor na coluna lombar, existe um fator genético que a gente não consegue modificar. Existem pessoas muito altas, é mais frequente ter dor na coluna lombar. Pessoas com peso elevado, isso pode ser por ter uma estrutura muscular maior do que a outra. Nem estou falando de fazer muita atividade física, não. Estou falando de estrutura mesmo, né? Pessoas muitas vezes que têm uma retificação da coluna lombar, a gente sabe que tem uma incidência maior. Ou o paciente que tem uma lordose muito proeminente da coluna lombar, aquele paciente parece que está empinando o bumbum de forma natural, né? Porque a curvatura da coluna lombar dele é muito intensa. Também acontece de forma mais frequente dor na coluna lombar. Ou seja, da idade, que é a pergunta desse vídeo, a partir dos 20 anos de idade. A partir dos 20 anos de idade, a gente começa a ver pessoas reclamando de dor na coluna lombar. Isso pode acontecer antes? Pode, mas o mais comum é a partir dessa idade. A incidência aumenta muito a partir dos 40 anos de idade, né? E as dores crônicas, aquelas recorrentes que limitam, que chega no consultório, que a gente às vezes tem que fazer bloqueio, procedimento, a partir dos 50 anos de idade. Ou seja, no processo de envelhecimento, cada vez mais a gente vai ver mais pessoas com dor na coluna lombar. Essa dor, na grande maioria das vezes, tem esse componente genético, mas o fator modificável que a gente pode fazer, ele realmente é o mais relevante. Ou seja, né, controle de peso, o mais relevante